Seja bem-vindo a mais um super episódio do MetaCast. Aquele canal que... Ratei. Vamos de novo. Seja bem-vindo a mais um super episódio para o Eita! Vamos lá. Tu dá um corte aí, né? Vamos começar. Seja bem-vindo a mais um super episódio do MetaCast. E hoje, na semana do Dia das Mulheres, temos uma super convidada, que é empresária, que é jornalista, que estava falando aqui 1001 habilidades que tem. Vocês vão adorar. E eu queria, acima de tudo, agradecer a disponibilidade de Luana Nunes. Muito obrigado, querida, pela disponibilidade de tempo. Eu sei que você é uma mulher muito ocupada, uma empresária. E nessa Semana das Mulheres é um prazer tê-la aqui, uma mulher que inspira tantos e que faz um trabalho tão bonito na comunicação. Muito obrigada, Eduardo. Parabéns pelo programa. Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui representando tantas de nós, né? Que muitas mulheres precisam e querem dar essa voz aí para todo mundo, ter essa voz aqui amplificada. E você me convidou para representar e estar aqui conversando com você. Merece uma salva de palmas. Muito obrigado, Luana. Luana, são tantos atributos. E começando um pouco, para quem não lhe conhece, como você se define? Quem é Luana Nunes? Nossa, já começa profundo. Luana Nunes é uma empreendedora, sonhadora, uma jornalista por vocação e um ser humano humano. Ser humano, pô, que bonito. Vejo que a gente hoje estava se perdendo como humanidade, né? E a pandemia veio meio que trazer isso. A gente repensou o que é prioridades e voltamos um pouco a nos conectar com o que tem mais essencial, que é o ser humano. A habilidade que nós temos de nos conectar com os outros e estabelecer essa forte conexão. Bem, me conta um pouquinho da sua origem, de onde você nasceu. Eu vejo que você é uma empreendedora. Como é que nasceu esse sentimento? De onde veio? Eu sou natural de Arapiraca, né, aqui em Alagoas. E eu costumo dizer que o empreendedorismo está no sangue. Ele faz parte do meu DNA. Eu sou filha de comerciantes, eu sou filha de empreendedores. A minha família é toda muito voltada para o universo dos negócios, trabalha muito com essa questão de vendas. E foi, então, desde muito pequena, acompanhando os meus pais nos trabalhos, acompanhando os meus tios nos seus negócios e vendo as vendas que eles faziam, que eu comecei a me interessar também por vender. Vendiam o quê? Eles Lá vendiam... em Arapiraca, o que era? Então, os meus pais eram feirantes e eles vendiam calçados. E meus tios, eles têm lojas de emborrachado, de materiais para capoteiro, couro, essas coisas. Hoje, os meus pais também têm uma loja que é de material de emborrachado. Até hoje eles vendem? Até hoje eles Até hoje estão comerciantes, estão vendendo. Massa. São. Então, muitas das técnicas e muitas das habilidades vocacionais eu aprendi com os meus pais. Gostando de vender, aí eu fui para a parte mais técnica, no sentido de conhecimento da administração, da gestão e trabalhar melhor essas habilidades para aplicar no meu dia a dia enquanto empresária. Que interessante, né? Então, você já tem um sangue empreendedor, sangue de vendedor na veia, né? E o que te fez, além de ser empreendedora, ser jornalista? Como foi esse insight? É muito interessante também a sua pergunta, porque, assim, apesar de gostar de vender desde muito nova, né? Aos 10 anos de idade, ou um pouco antes, eu comecei a ir às feiras livres com os meus pais e vendia calçados. Eu era uma menina e todo mundo achava engraçado e interessante uma menina com um poder de persuasão para vender. E meu pai percebeu isso em mim. Ele disse, peraí, essa menina a gente tem que controlar, porque se deixar, ela vai muito longe nesse negócio de vendas e acontece uma coisa que eu não quero que aconteça, porque ele tinha muito receio de que eu gostasse mais de ganhar dinheiro e menos de estudar, porque na visão do meu pai, a pessoa que gosta de ganhar mais dinheiro, que descobre que ganhar dinheiro é bom,
para de estudar. E isso aconteceu com ele. Então, ele não queria que isso acontecesse com os filhos dele. Então, ele proporcionou o estudo para a gente, tirou um pouco a gente desse universo de vendas, de levar a gente também para as feiras, e eu voltei a focar nos estudos, porque ele sempre fez questão de ter filhos com ensino superior, porque eles também não tiveram essa oportunidade, meus pais não tiveram essa oportunidade. E aí eu comecei a estudar, de fato, me dediquei aos estudos, e quando chegou a época do vestibular, eu não titubeei e optei por jornalismo. Também com o apoio do meu pai, né? Qual foi a inspiração? Por que jornalismo? Eu sempre gostei muito da comunicação. Você sempre foi falante, assim? Eu sempre fui meio professora. Eu sempre fui meio professora das bonecas em casa. E aí eu tenho alguns tios, eu tenho um tio jornalista, eu tenho uma prima que também é jornalista, e a família da minha mãe é de professores. Então eu acho que uni aí um pouco 50% materno e 50% paterno, e consegui hoje ser jornalista com a comunicação e a habilidade materna, e também paterna e a habilidade materna com a sala de aula, para dar aula. Então, eu também sou professora da Universidade Federal de Alagoas. Oh, que legal. Uma colega de profissão, também amo ser professor, também atuo em outras áreas, mas algo que aquece meu coração é poder conectar com os jovens, para transmitir conhecimento e ver aquele olhinho brilhar quando você passa uma mensagem, quando você gera uma semente. Todo dia eu vejo o professor como um grande semeador. Todo dia ele está plantando na mentalidade dos jovens, mentalidade de quem está nos escutando, algo. E de que forma isso pode transformar a vida de alguém? Às vezes é uma única palavra que é capaz de transformar completamente a vida de uma pessoa, um insight, um exemplo. Quando você está na sala de aula, quando você fala, além do conhecimento, você tem o não verbal, né? As pessoas aprendem muito com sua jornada, com suas conquistas, com as suas perdas, com a nossa história, né? A história conecta muito. Então, você saiu de Arapiraca, teve uns pais empreendedores, decidiu se fazer jornalismo, passou, então veio morar aqui. E durante a fase de graduação, você já estagiou, já estava, como foi esse processo para, a partir daí, nascer algo mais? Então, os meus colegas de faculdade brincam que eu já entrei jornalista, né? E aí era essa uma brincadeira de sala de aula. Todo mundo já era jornalista, porque a gente gostava muito do que a gente se propôs a estudar. E sim, no segundo ano de faculdade eu já estava estagiando. Já estava estagiando em uma agência de publicidade daqui de Maceió, no setor de assessoria de imprensa. Então, desde aquela época, enquanto estagiária, eu já estava na assessoria de imprensa. Eu costumo dizer nas minhas palestras que não fui eu que escolhi a assessoria de imprensa, foi a assessoria de imprensa que me escolheu. E eu só fiz respeitar o fluxo do universo. Porque se fosse para eu escolher, eu não estaria na assessoria de imprensa lá atrás. Mas eu sou muito feliz nessa área, eu gosto muito dessa área. Foi graças ao surgimento da Algo Mais que este serviço, de fato, se tornou profissionalizado, entendeu? Porque muitos anos atrás a assessoria de imprensa era vista como bico, era um extra dos jornalistas, e aí com a chegada de algumas agências, entre elas a minha, a gente conseguiu ter mais respeito e consideração a esta função do jornalista. E aí, com o passar do tempo, eu fiquei pensando, mas eu quero unir essa história da veia empreendedora que eu tenho dentro de casa, mais o curso que eu me formei, né? Mais o jornalismo. Como é que eu vou fazer isso? Uma vez que a assessoria de imprensa me escolhe e eu respeitei o fluxo do universo e comecei a estudar mais sobre isso para aprimorar, eu comecei a vender pautas, porque a assessoria de imprensa é vender pautas o tempo todo. É ser persuasiva o tempo todo. Até para quem está nos ouvindo, tem um bom público que eu acredito que não tem clareza sobre o que é assessoria de imprensa. Até seria interessante essa definição do quais são os serviços, como é que é o trabalho de uma assessoria de imprensa profissional. Joia. Eu vou tentar resumir aqui em poucas palavras. A assessoria de imprensa é o advogado do cliente ou da marca na imprensa. É basicamente isso. Eu sou uma jornalista e a minha função é assessora de imprensa. Então, como assessora de imprensa, eu trabalho para posicionar ou reposicionar uma marca ou uma pessoa
na imprensa. Porque enquanto a publicidade, você divulga o que você quer, você publica o que você quer, de modo que você vai ser sempre o bom na fita, você vai ser sempre o melhor ou o primeiro, e tá pagando por isso. A assessoria de imprensa, ela extrai a opinião da imprensa. Ou seja, a gente trabalha para que você tenha credibilidade a partir do que a imprensa fala de você nos veículos. Então, a gente consegue, através de notícias, te posicionar ou te reposicionar. Mas essas notícias são pagas ou não? Não. Você paga a assessoria de imprensa. Para a assessoria de imprensa criar um planejamento de pautas e trabalhar essas matérias gratuitamente, a gente chama espontaneamente, na imprensa. Então, você não vai pagar a Gazeta porque você saiu na Gazeta, você não vai pagar a Tribuna porque você saiu na Tribuna. Você vai pagar a assessoria de imprensa para que a assessoria de imprensa conquiste esses espaços para você nas mídias, nos veículos. Então, é basicamente esse o nosso trabalho. Então, seu foco é mais político ou para empresas? Então, todos os dias a gente vende notícias, né? Mas para a iniciativa privada. Nós não atendemos políticos, isso é uma questão de posicionamento, de nicho de mercado mesmo, que 13 anos atrás, quando a gente surgiu, quando a gente nasceu, a gente já se posicionou dessa forma. Então, o nosso trabalho, ele é exclusivamente para médias e grandes empresas do Nordeste. Uau! Médias e grandes empresas, hein? Então, ó, já ia pensar em contratar o serviço dela, mas não é do meu calibre, estamos ainda em fase de crescimento. No ano passado, foi a primeira vez que eu me aprofundei um pouco mais no processo de assessoria de imprensa. Eu fiz um evento, não sei se você teve notícia, eu fiz um evento chamado Metaverso Summit e Negócios Digitais, que foi no Sebrae, juntamente do Sebrae. E para fazer esse evento era diferente do que eu estava acostumado a fazer com a via pública, né? Que é você só contrata, ele bota o público lá, não precisa preocupar muito com divulgação, é algo mais restrito, algo privado. Já esse é um evento público. Então, foi a primeira vez que eu precisei contratar uma assessoria de imprensa e entendi como é que funcionava um pouco esse mundo. Então, é algo que é extremamente importante, né? Contratei Fábio Atual, você deve conhecê-lo. Então, foi um cara que deu um apoio no evento. Então, é algo que é essencial. Você que é empresário, você que tem seu negócio, saiba da importância da comunicação, do posicionamento da sua marca, de como ela é vista, dos acessos que todo esse métier jornalístico de comunicação tem. Não é para coisa de amador. Não é coisa de amador. Então, não é mais bico, o negócio é sério, é profissional, tem todo uma série de linguagem, uma forma de se posicionar, não é extremamente relevante. Então, vamos lá. Então, continuando a jornada. Hoje, qual que você vê que é o principal erro das pessoas ou das marcas nesse mundo do digital? Como é que você enxerga que muitas marcas estão perdendo as oportunidades de se destacar ou se posicionar nesse mundo digital? O digital, quando a gente fala sobre digital, é muito amplo, né? Porque o digital, ele chegou ameaçando várias profissões. Isso no boom do Instagram, no boom do YouTube, ele ameaçou a minha profissão, inclusive, no sentido de que vários colegas jornalistas foram demitidos de veículos de comunicação impressa, foram demitidos de TV também, porque o digital, o YouTube, o Instagram, e enfim, o Spotify, vários deles engoliram, né? Tomaram conta de alguns dos nossos espaços. No entanto, ainda é muito importante os veículos, ainda é muito importante a imprensa, porque a imprensa é o quarto poder. Nós temos o legislativo, o executivo, o judiciário e a imprensa. O poder da imprensa é tanto de levantar quanto de derrubar. Entendeu? Então, por isso, esse virou um debate político, né? A campanha de vamos regulamentar a imprensa ou não? É um tópico extremamente relevante, é verdade. Olha aí, tá vendo? Então, a gente tem que se aliar.
a gente tem que se aliar ao digital. Eu sou uma assessora de imprensa que me atualizo com frequência, até por ser professora da UFAL, e também líder de 13 jornalistas, porque a gente tem aqui em Maceió 13 profissionais trabalhando na agência, mas também temos outros jornalistas espalhados pelo Nordeste, porque Algo Mais também atende Sergipe, Pernambuco, Bahia e Ceará. Então, eu preciso ter um time também atualizado para, através dos conteúdos dos nossos clientes, ele ser adaptado para essas plataformas. Mas um exemplo, como é que é uma empresa da área... Um exemplo de uma área, não precisa dar o nome, mas uma área que você atende, uma empresa. Só pra... Shopping Center. Shopping Center. Shopping Center é muito fácil é mais fácil de se posicionar, porque sempre tem eventos, sempre tem alguma atividade... Cerâmicas, pronto. Cerâmicas é mais difícil. E aí, como é que se posiciona a cerâmica? Você não, shopping center é fácil, né? Sempre é muito grande e tal, mas isso é cerâmicas. O que é que eu posso falar? Que temática? Como é que se trabalha isso? Pois é um mega desafio, né? Tá vendo que ser assessor de imprensa não é fácil. A gente precisa, às vezes, tirar leite de pedra, né? E assim, quando as empresas têm o setor de marketing, que o marketing já é uma outra área da comunicação, os nossos trabalhos são complementares. Quando essas empresas têm o setor de marketing, fica muito mais fácil e muito melhor para a gente criar notícias através daquelas estratégias, através daquelas iniciativas que o marketing vai lançar. Um exemplo que eu posso te dar, a Pointer Revestimentos Cerâmicos é nosso cliente. Fica lá em Marechal Deodoro, que é uma empresa pertencente ao Porto Belo Grupo. Anualmente, eles fazem lançamento de cerâmicas assinadas por Maurício Arruda ou por Marcelo Rosenbaum. Eles escolhem um arquiteto renomado para fazer para fazer uma linha, uma coleção das cerâmicas especial naquele ano. Isso é uma notícia. Então, isso a gente consegue sair pelo Nordeste, fazendo coletivas de imprensa, levando, às vezes, até o próprio Maurício Arruda ou o próprio Marcelo Rosenbaum, se for o caso, para os lançamentos e para apresentar tanto à imprensa, que são os jornalistas de todos os veículos, como também aos promotores de vendas, aos clientes Ferreira Costa, Carajás, Leroy, e a gente promove todo esse encontro reunindo todo mundo. E, então, assim, a gente consegue, através de um planejamento de pautas, entrar no DNA daquele cliente, né? Entender qual é o propósito daquela marca, linkando as estratégias de marketing para que isso seja notícia em todos os veículos. E aí, assim, a gente consegue fazer gravar um áudio aqui rapidinho com um diretor comercial e jogar numa rádio que daqui a pouco vai entrar ao ar porque ele não pode ir até a rádio. Então, a gente conseguiu encontrar algumas alternativas através do digital para estar presente em uma plataforma do Spotify, em um canal do YouTube, porque a gente tem conseguido também se adequar a tudo isso. Excelente, excelente. E deu clareza agora sobre como é a atuação, a importância e esse desafio de buscar canais e passar a mensagem que a empresa precisa, né? Uma empresa tradicional como cerâmicas é algo mais difícil de se buscar, de se conseguir pautas, de se conseguir notícias, né? Porque ela está fazendo o trabalho operacional dela do dia a dia. Então, para que ela seja vista, para que esses eventos ganhem corpo, eu consiga uma clientela de clientes, se exige um planejamento, como você falou, a longo prazo. Muito bem, então você enxerga que o trabalho do digital, ele tem mudado completamente a forma de como as empresas e como as pessoas se comunicam, de que forma isso mudou o seu trabalho hoje e o da sua equipe. Você tem assessores para que eles se posicionem, como é que é a relação do marketing com a imprensa. Então, basicamente, hoje eu tenho diversos canais digitais e eu tenho a imprensa do outro lado. Mídia, televisão, as mídias tradicionais, a imprensa e o digital. Como é que você hoje consegue navegar por empresas e essa comunicação entre marketing e imprensa? Como é que é no dia a dia um pouco desse desafio? Olha, Eduardo, muito interessante a sua pergunta, porque assim, a gente consegue se convergir, né? É mais interessante ainda quando eu te falo que essa turma do digital tá cansando. Eita!
Eita, gente. Essa turma do digital tá cansando. Bomba, gente. Bombástico. Olha a Luana falando que tá cansando. Uau, gente. Eles estão começando a procurar a assessoria de imprensa. Então, veja como o movimento está sendo o inverso. Antes, a gente tinha a assessoria de imprensa, eles deram um tempo nesse serviço e se entregaram no digital. Investir no digital. E vamos investir no digital, vamos ficar no digital. Agora, eles já entenderam que precisa voltar para a assessoria de imprensa. Então, a gente hoje, 2023, desde janeiro de 2023, a gente tem sido procurado e contratado por muitos profissionais e por muitas empresas que já se posicionaram aí no digital, já se consideram sólidos no digital, mas que agora precisam ir para a assessoria de imprensa. Porque por mais que você esteja presente no digital e por mais que você venda infoprodutos e etc., as pessoas ainda precisam conhecer você de uma forma mais massificada. E quem trabalha com a massa é a imprensa. Então, eu preciso estar na TV, ou eu preciso estar numa notícia da web ou numa notícia do jornal para que eu tenha também credibilidade. Claro que eu falando sobre você, eu vou te dar mais credibilidade do que você falando sobre você mesmo. Excelente recorte. Isso, gostei. Faz muito sentido essa dinâmica de precisar... Nós precisamos estar bem pontuados nas duas coisas, mas eu sinto que ainda existe um respeito, uma autoridade, uma credibilidade grande quando passa no jornal, passa na televisão. Exatamente. Olha só. Existe uma percepção. Existe e existe a fala. As pessoas falam, é verdade porque eu vi na TV. É verdade porque eu li no jornal. A gente tem um cliente que é um contador consultivo, que é o Fabiano Azevedo. Uhum. Ele é muito antenado, muito conectado, muito inteligente. Ele trabalha o mundo todo. Conheço o Fabiano. Inclusive, Fabiano, você vai ser um dos convidados para estar aqui falando. Trabalha muito bem no digital. Uhum. Muito bom. Pronto, o Fabiano, ele conseguiu encontrar esse equilíbrio. Ele conseguiu estar no digital e também na imprensa. Ele é seu cliente? Ele é nosso cliente. Ele é nosso cliente há um ano. Ele é nosso cliente há um ano. Então, assim, inclusive é um case de sucesso pra gente. Porque é um cara que vende pelo digital. Ele pega lá os leads dele, os clientes dele, ele monetiza bastante pelo digital. Mas, por outro lado, ele é um profissional inteligente que entendeu que ele também precisa estar na mídia da imprensa, na mídia tradicional. Então, a gente consegue unir essas estratégias que ele cria para o digital, com as palestras, com as mentorias, com todo esse trabalho de gestão contábil que ele faz, também traduzindo isso para a imprensa. Porque o cliente dele pode ter certeza que diz e gosta de ver que o próprio contador saiu na TV. Está ali no Bom Dia Alagoas, está ali no ALTV Primeira Edição, conversando e contando o que, de fato, as dificuldades das empresas ou as necessidades das empresas para gerenciarem seus negócios. Excelente insight, hein? Excelente insight. Você que está nos ouvindo, entenda que realmente se faz necessário esses dois posicionamentos. Você que é um empresário, você quer crescer, a imprensa tradicional atinge, como a Luana falou, as massas, né? Tem muita gente ainda hoje, por mais que as mídias tenham crescido, não atende ao grande público, né? Então, algo que passa na TV, que passa no jornal, vai conectar um público diferente do que as mídias digitais. E tem toda uma percepção de valor, eu acredito que é muito, muito relevante essa colocação, faz muito sentido. Muito obrigado pela colocação. Então, dando prosseguimento nesse trabalho, você falou do marketing, da diferença do marketing digital, da imprensa tradicional, do como é importante a imprensa
A imprensa não, a assessoria de imprensa é o advogado das marcas, está posicionando suas marcas no digital. Eu vejo isso como um grande desafio, né? Porque todo dia hoje a rede social, a gente não tem controle sobre o que é falado. Na imprensa, não. Na imprensa é um canal unilateral, né? Eu coloco lá a notícia, o pessoal vê, poxa, que incrível. Mesmo que a pessoa concorde ou não, fica guardando para ela. Na rede digital, não. Eu consigo colocar minha voz, e às vezes uma coisa pequena gera um grande tumulto. Qual foi um case? Você já trabalhou com algum case assim? Porque na imprensa tem muitas notícias fakes, semeadas, alguma estratégia para viralizar como existe no digital. Você já acompanha isso? Algo para gerar um ruído e a partir desse ruído se tornar famoso. Você acredita que mídia fale bem de mim, fale bem ou mal, mas falem de mim? Ou como é que é essa estratégia? Esse é um ditado popular muito antigo que eu acho que ele perdeu um pouco a força, né? Vamos lá, vamos separar um pouco o joio do trigo. Há crises. Quando você fala em tumulto, eu ouço crises. Crises, pronto. Há crises que nascem no digital. Há crises de marcas que nascem no digital. Isso porque todo mundo tem um telefone na mão. Todo mundo se tornou um repórter do que está acontecendo, né? Então, uma vez que eu pego o telefone, emito a minha opinião, faço um vídeo, emito a minha opinião e jogo na rede, caiu na rede é peixe. E aí, de fato, eu tô ali para ser julgada ou para receber, enfim, as críticas, os elogios e até plantar fake news, que muitas delas nascem também primeiro no digital. Então, isso é muito confuso para que o nosso leitor, usuário, internauta, telespectador consiga discernir o que de fato é notícia e o que é fake news, né? Por outro lado, fala, Eduardo, o que é que você quer falar? Não, você está vendo vários insights que você falou agora. Veio à mente a questão, primeiro, da questão política, né? Das fake news, como o impacto disso é relevante no trabalho das eleições, e como a justiça atuou bastante severamente nesse processo eleitoral. E segundo, o viés dos canais de imprensa, né? Uma coisa que existe, né? E como filtrar, porque você falou que no digital tem muitas notícias falsas, mas na imprensa tradicional também tem artigos que são direcionados. Pronto, eu sugiro usar esse nome, direcionado, porque assim, a imprensa tem o seu partidarismo, né? Todos eles têm o seu partidarismo. Então, cada um tendencia para o que acredita, tá? Agora, assim, falar sobre fake news na imprensa, eu acho melhor a gente não ir por esse caminho. Não existe fake news na imprensa, Não, eu não estou dizendo que não existe, mas eu prefiro... Mas nos canais. Eu prefiro me abster em relação a esse assunto, porque enquanto assessora de imprensa, eu defendo a verdade. Eu defendo de que se o meu cliente me contrata e ele está disposto a se expor, que seja a partir da verdade. Seja num posicionamento ou num reposicionamento quando eu falar em crise de marca. Certo. Porque às vezes acontece de sim a crise começar no digital, a imprensa se interessa, leva para o jornal e aí eu tô aqui nesse meio para dizer se é verdade ou mentira. Certo. Então, quando o meu cliente vem e diz, Luana, eu preciso do seu serviço para gerenciar essa crise, a primeira pergunta que eu faço é, e aquilo aconteceu de verdade ou de mentira? Você está disposto a falar a verdade? Porque se não estiver disposto, não vai fazer sentido. Eu não vou defender... É como advogado. E aí eu sou advogado de defesa nesse caso, né? Advogada de defesa. Então, assim, você está disposto a dar a cara a tapa? Você está disposto a falar a verdade? Então, a gente emite uma nota oficial. E alguém vai ter que ser desmentido dessa história, entendeu? Então, assim, numa gestão de crise, eu preciso... com a pessoa que esteja disposta a falar a verdade, para isso não disseminar uma fake news, para isso não comprometer ainda mais a credibilidade e a reputação daquele cliente, daquela marca, tá? E aí, assim, é interessante também a gente falar sobre isso, e eu quero deixar claro aqui,
muitas pessoas confundem o que é crise de imagem, crise de reputação, o que é um e o que é outro. Eu costumo dizer... Eu mesmo não sei, viu, gente? Vou admitir aqui que eu sou leigo no assunto, estou aprendendo com a especialista gerenciamento de crise. Quando eu falo gerenciamento de crise de marcas, bom, tem um assunto muito quente. Você vai se aprender agora com Luana Nunes. Então, eu costumo dizer o seguinte, o que é uma imagem, né? Porque a imagem dele está comprometida. Porque a reputação dele está comprometida. Quando a gente fala sobre imagem, é isso aqui que a gente está vendo agora. Essa imagem. Você está vendo a minha imagem a partir do que eu estou falando neste momento. No entanto, quando eu falo em reputação, eu me refiro a uma história de 13 anos enquanto empreendedora, de 16 anos enquanto jornalista. Então, o que na minha matriz de riscos de empresa, quando eu pensar em atender uma empresa que está sujeita à crise, o que é que eu preciso traçar? Quais são os cenários que eu preciso traçar? As possíveis crises que vão comprometer a imagem ou a reputação daquele negócio, entendeu? Então, enquanto especialista em gestão de crise, eu preciso criar essa matriz de riscos dentro das empresas para fazer esses levantamentos. Olha, assim, é interessante, abrindo parênteses, que a maioria das crises começam dentro de casa. Dentro de casa? Dentro de casa. E dá para estipular, criar cenários pensando que possíveis situações? Dá para prever. Dá para prever cenários. Eu posso te falar aqui facilmente a Lojas Americanas. Como começou a crise das Lojas Americanas? Como? Onde o rombo foi encontrado? Foi uma planilha de Excel que alguém manipulou? Foi algum dado que deixaram de preencher, de esclarecer, de prestar contas? As crises começam dentro de casa. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado quando fizer esse levantamento, essa previsão de cenários de possíveis crises, para olhar o que acontece dentro da nossa própria empresa, em todos os setores. Em todos os setores, seja na governança, no RH, na diretoria, na mudança de gestor, em todos os setores. É muito importante a gente, de fato, provocar encontros para que a gente consiga, com honestidade, dizer, olha, está acontecendo isso, isso e isso, e pode ser que isso seja uma crise. Por que pode ser? Porque alguém pode vazar aquela notícia, porque alguém pode ter gravado algum áudio, porque alguma coisa pode acontecer. Hoje em dia é muito fácil, né? A gente tem muitos recursos que possibilitam essa transmissão instantânea ou muito rápida de informação, e todo mundo quer um furo na mídia. Todo jornalista quer ser o primeiro a lançar uma bomba. O caso das Lojas Americanas é interessante. Eu invisto na Bolsa e já tive ação da Americanas, então sempre acompanhei o mercado de varejo, né? E aí, me parece que foi uma fraude contábil, né? Algo que não foi sonegado durante um certo tempo e agora explodiu. Mas, ou seja, realmente é um trabalho de casa que não foi bem feito. Alguém que ficou colocando lá por cima do pano um certo tempo e agora a bomba estourou. Mas um caso como esse, o que é que você poderia fazer se você fosse um assessor de imprensa da Lojas Americanas? Olha que batata quente aí jogando para ela. É uma batata quente mesmo, né? Bom, eu queria que a Lojas Americanas fosse nosso cliente. Eu queria. Se a Lojas Americanas fosse nosso cliente durante algum tempo, né? A gente conseguiria defender melhor ou atuar melhor nessa gestão. Inclusive, até eu acho que ela não está se defendendo bem, está muito calada. Então, até porque, era isso que eu ia dizer. No começo da crise, eles tiveram algumas conversas desencontradas. E quando você diz hoje uma situação e daqui a 24 horas você desdiz aquela situação e já conta uma nova, daí você já perde a sua credibilidade. Daí você já fica com duas versões extremamente confusas. Então, você já vê, a partir disto, o despreparo da própria empresa ou do time de bastidores da comunicação em dar essa notícia, né? Em controlar essa crise, na verdade. Mas, assim, a Lojas Americanas é porque é o mais recente, mas a gente teve crises do Carrefour também, de um segurança que agrediu um cliente por preconceito.
que nasceu dentro do próprio supermercado. Do cachorro também no Carrefour, que morreu também dentro do supermercado. Então, se a gente for parar para analisar, é pelas negligências internas que as notícias são externadas. É pelas negligências internas que as coisas acontecem. Mas isso assim, mesmo vejo como esse caso contábil é algo mais preocupante, porque é ao longo prazo, não foi de um rombo do dia para a noite. Com certeza. Mas um caso como esse do segurança, uma violência, é impossível de se controlar. Por mais que a gente treine, mas pode ter uma pessoa lá que está num dia ruim, uma pessoa que realmente seja preconceituosa, uma pessoa que toma um fato que não representa a empresa, não representa os valores, mas gera um tumulto, gera uma imagem, gera todo um processo que é complicado de se controlar. Mas isso não justifica que você vá matar alguém. Né? O segurança do Carrefour, ele fazia parte de uma empresa terceirizada. Certo. Ele não era funcionário do Carrefour. Exatamente. Ele era de uma empresa terceirizada. Que por preconceito, por racismo e todos os etc., ele acusou um rapaz negro de ter roubado e foi aquela confusão toda e corporal, ele matou o cliente. Absurdo, então, assim, é um absurdo, foi em Porto Alegre, isso ainda não acabou. Isso ainda não acabou, ainda existe aí muita ação na justiça, ainda existe, ainda estão esperando, inclusive, a conclusão dessas ações na justiça, entendeu? Só que também não cabe ao Carrefour culpar a empresa que o cara é funcionário, porque a empresa o Carrefour terceirizou o serviço daquela empresa. A gente não tem como controlar as pessoas que vêm trabalhar conosco. Exatamente. Mas espera aí, não justifica o seu preconceito, o seu racismo, matar ninguém. Tenha paciência, tome um maracujazinho e vá trabalhar, entendeu? Excelente. Então, não é dessa forma. E as crises começam assim. As crises nascem a partir de situações internas que poderiam, obviamente, ser evitadas. Ser evitadas e controladas, né? Excelente posicionamento, Luana. E falando sobre o Dia das Mulheres, falando sobre essa Semana das Mulheres, você enxerga que durante o seu percurso, quais foram os principais desafios? Você acha que é mais difícil? Existem empecilhos para que as mulheres possam crescer, se posicionar no mercado da comunicação? De que forma você enxerga isso? Se existe disparidade entre homem e mulher? Ou se hoje você acredita que as oportunidades são iguais? E quais foram as dificuldades que você passou na sua jornada como empreendedora e mulher? Olha, vamos lá. Esse tema me empolga, tá? Oh. Essa sua pergunta me instiga um pouco. Porque é o seguinte, apesar de a gente ainda viver em um universo muito machista, e eu não vou dizer masculino, mas machista mesmo. Poucos homens aceitam que a sua mulher ganhe mais do que ele, poucos homens aceitam que a sua mulher tenha mais destaque profissional do que ele. São pouquíssimos. Por outro lado, com o passar dos anos... O homem tem que ser forte, viu? Para lidar com mulher. E realmente, não, eu falo isso por experiência própria. Nós, em geral, da minha idade, já assim, seus 35, 40 anos, somos formados para que nós sejamos o provedor, para que nós sejamos fortes. Então, tem uma mulher que é forte, que é independente, ganha mais que você e tem destaque, não é para todo mundo, tem que ter a mentalidade forte. Mas essa mulher também quer esse homem. Essa mulher também quer o homem provedor, essa mulher também quer o homem cuidador, essa mulher também quer o homem que passa essa segurança para ela. Porque ela também gosta de ser mulher nesses momentos de casa. Ela também é mulher em casa. Então, assim, se a gente for para o lado profissional, que é por aí que a gente caminha, os homens hoje estão até com um certo receio ou com um certo medo com o tamanho do movimento que as mulheres juntas causam. Eu costumo dizer, inclusive eu disse ontem em um evento que eu participei, que se as mulheres fossem de fato unidas, elas dominavam o mundo. Sem dúvida. Entende? Porque assim, nós somos maioria, de fato, nós temos uma habilidade plural,
que vocês há de concordarem com isso. Concordo. A mulher faz muito mais coisa ao mesmo tempo que a gente se embambana todinho fazendo uma só. Imagina um monte. Exatamente, Né? exatamente. Sincero. Só que, por outro lado, Eduardo, eu quero deixar claro que a gente não quer competir com vocês. A gente não tem interesse de gerar essa competitividade com o homem. E aí é quando também vem aqueles discursos, aquelas coisas de igualdade entre homem e mulher. Também não, a gente quer a equidade. A gente quer que o que você pode, a gente também possa, dentro das nossas condições. A gente quer ganhar tão bem, tanto quanto vocês. Então, é mais nessa área, é mais nesse viés que a mulher luta, que a mulher tenta e conquista o seu espaço. Quando a gente comemora o 8 de março, a gente celebra as nossas conquistas. Não é um dia frágil. Não é um dia frágil. É um dia forte, é um dia significativo. Que é quando a gente comemora todas as nossas conquistas. O direito de votar, o direito de poder se divorciar, o direito de poder escolher, o direito de sim poder ganhar mais do que o homem e que está tudo certo. Entendeu? Enfim, são os nossos direitos que a gente está celebrando. As nossas conquistas. É um dia muito importante. Eu, como homem, posso me dizer que tive uma formação machista e estou me desconstruindo. Estou em processo de repensar o processo entre relações entre gênero. Que coisas que nós, como criança, adolescente, nós não temos essa criticidade. Nós simplesmente aceitamos. E hoje, com mais maturidade, repensando as relações, a necessidade de colocarmos em pauta essa necessidade de ter espaço, da mulher ter voz. Passei um tempo sendo militar e no militarismo é um ambiente muito mais masculino. Então, felizmente, hoje já existem várias mulheres com cargos de liderança. E como na empresa privada, mas assim, ser comandado por uma mulher, pela primeira vez, eu sempre tive um estrangeiro, uma duvidando da capacidade. Mas hoje, tenho minha chefe na pós-graduação, que é mulher, a Beatriz, uma excelente profissional. Lido como empresário, que tem uma sócia que é mulher, que também é excelente profissional. E se faz necessário que cada vez mais mulheres estejam em posições de comando, para que elas sejam inspiradas para outras jovens que possam vir na nossa geração, né? Tenho certeza que muitas jovens, muitas pessoas que trabalham com você se inspiram na forma como você se comunica, naquilo que você tem feito, e é uma sementinha que você está plantando, né? Importante. Feliz Dia das Mulheres a todas. Um grande abraço. Minha mãe tem uma irmã e é um ser divino, né? Uma mulher que é capaz de gerar vida, que sempre não dá para comparar. O trabalho da mulher é sempre mais, né, Luana? Ó, trabalha na rua e trabalha em casa. Muito difícil aquela mulher que não tem esse trabalho duplo. Se tem filho, ainda tem um trabalho triplo. Então, precisamos realmente da equidade. Eu acho que a equidade é uma palavra muito forte e importante para que, nesse momento, a gente tenha políticas públicas Eu acho muito interessante quando nós vemos o governo abrindo os olhos e gerando oportunidades específicas para que nós tenhamos editais específicos para mulher, afrodescendentes, para que mulheres, por exemplo, do Nordeste, para que estimule, para que nós tenhamos nos partidos políticos mulheres que sejam eleitas, mulheres que se candidatem, que tenham voz. Porque, como você falou, se vocês se unissem, vocês dominariam o mundo. E que pena que vocês não dominam o mundo, né? Seria um mundo melhor. Seria um mundo melhor, um mundo comandado por mulher, um mundo mais humano. Tenho certeza que seria um mundo mais humano. E dando continuidade nessa nossa jornada, queria saber um pouco da sua vida pessoal. Você tem filhos? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Pensa em ter? Penso, pretendo. Pretende, já está... Mais ou menos, já tá no caminho. Tá no caminho, né? Então, nesse processo, né? Vi que focou muito no profissional, agora vai ser mãe. Qual foi o maior momento, falar um pouco do momento luz e momento sombra. Qual foi o maior momento sombra, o momento mais difícil, a maior superação que você passou?
No lado profissional, sem dúvida alguma, foi no primeiro mês assim da pandemia. Foi muito, muito triste, foi muito desafiador, porque a gente nunca viveu isso antes, né? A gente não sabia como lidar com isso, nem com essas notícias. Foi um mês que a gente precisou fechar tudo e pela primeira vez a gente fechou a agência, a gente fechou algo mais. Pela primeira vez a gente descobriu como é que funciona o home office. Então, assim, e a gente viu que é possível também trabalhar dessa forma. No entanto, eu que sempre dizia que o melhor da minha função, o melhor da minha profissão é não ter rotina, naquela época eu queria muito ter a minha rotina de volta. Então, o momento sombra, para mim, sem dúvida alguma, foi com muita dor no peito e lágrimas nos olhos, dizer para um time de 13 profissionais dentro da sede da agência aqui em Maceió que a gente ia fechar a agência, que cada um fosse para suas casas, levassem os seus computadores, mas a gente não sabe quando volta. Isso, para mim, foi muito, muito dolorido, foi muito difícil e as expectativas... Gerou demissões? Sim. Precisou, né? Sim, porque... Reduzir aqui, né? Os contratos. Foi inevitável, foi inevitável. A gente perdeu 5 grandes clientes naquela época. 5 contas em nível Nordeste, porque nós atendemos o Nordeste. Então, assim, foi inevitável, de fato, demitir pessoas. Então, nós tivemos que demitir os assessores de imprensa que tomavam conta daquelas contas, né, que eram os atendimentos daquelas contas. E é um efeito dominó. É um efeito dominó. Uma vez que você perde cliente, você precisa demitir funcionário para ter um equilíbrio econômico-financeiro dentro da sua empresa. Porque, se não for assim, daqui a pouco a empresa também fecha. E assim, graças a Deus, a gente sempre teve muito pé no chão. Eu sou uma empreendedora de pé no chão. Você nunca vai me ver dando um salto maior do que a perna, sabe? Dando um passo maior do que a perna. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Isso eu também aprendi com o meu pai. Então, a gente conseguiu se manter no mercado. Eu tenho colegas que fecharam as portas, tem empresas grandes que fecharam as portas e até hoje não reabriram. Mas a gente, mesmo pequena, a gente conseguiu se manter equilibrada, organizar essas demissões e depois voltar como se tivesse começando de novo, Eduardo. Que bom. E isso foi muito... Isso naquela época me chamou muito a atenção, porque o empreendedorismo tem isso, sabe? O empreendedorismo tem isso. É como se você todos os dias estivesse começando algo novo. Verdade. Parabéns. Vejo que você ter conseguido superar tantos obstáculos, a pandemia, conheço diversos empresários, amigos meus, que perderam tudo. Fecharam as portas, que teve gente até que se suicidou, porque não soube lidar com essa pressão. Acredito que não foi fácil, porque várias empresas todo mundo teve que reduzir custo. Novas habilidades, digo que a pandemia foi um processo único, né? E aí espero que a gente não volte a mas deixou marcas. Por exemplo, na sua equipe, tem gente que trabalha home office? Não mais. Não mais. Todo mundo está físico agora. Todo mundo volta físico agora. Todo mundo está presencial. A gente, no começo ainda ficamos no sistema híbrido, fazendo um rodízio de time, né? Vem 5, ficam 5. Vem 4, ficam 4. E depois, com o tempo que as vacinas foram chegando, as coisas foram se avançando, as proibições deixaram de ser proibições e a gente pôde começar a organizar evento, a fazer parte de movimento de aglomeração. Então, a gente voltou todo mundo para o presencial. Fantástico. E hoje nós estamos os 13 profissionais na Algo Mais, cada um na sua estação de trabalho. Que bom. Tenho que visitar lá, eu quero visitar. Por favor, fique à vontade. A gente fica no edifício Day Square, na sala 622, lá na Avenida Amélia Rosa. Amélia Rosa. Tem alguns médicos que eu frequento lá, Day Square. É um médico, vou sempre lá, moro ali perto, moro na Ponta Verde, lá próximo. E, vamos lá, e o momento luz? Qual foi o momento... Você deu uma virada de chave na sua carreira ou na vida pessoal? Poxa, esse momento para mim foi
marcante? Nossa, o momento luz, assim, e a virada de chave que eu posso dizer foi quando a gente conseguiu, de fato, atender a nossa visão de negócio. Porque eu costumo dizer que a Algo Mais, ela é uma empresa pequena com cara de empresa grande. A gente nasceu pequena com cara de empresa grande, né? Porque a agência nasceu no fundo da garagem da casa dos meus pais. Era, de fato, a última garagem da casa. E meu pai disse, não, minha filha, pode montar aí o seu escritório. Foi em Arapiraca que montou? Foi aqui em Maceió. Já foi aqui em Maceió. Então, Algo Mais nasceu na garagem, como muitas outras grandes empresas. Só que eu já tinha portfólio, eu já tinha cartão de visita, eu já tinha site, eu já tinha conta no Facebook, eu já tinha cara de empresa grande. Com 2 anos de agência, eu passava ali na Amélia Rosa, vendo o The Square construindo, e eu olhava para aquele prédio e dizia, meu Deus, abençoa o meu sonho de vir para esse prédio, porque esse prédio é muito lindo e eu preciso trazer algo mais para cá. Então, 2 anos depois de garagem, a gente foi para o The Square. E estamos no The Square até hoje. Já tem uns 10 anos que a gente está no The Square. Então, esse momento que a gente conseguiu estar no empresarial e aí agora fazer essa coerência de empresa grande e com cara de empresa grande, as pessoas hoje nos veem assim. Então, lá atrás, quando a gente criou a nossa visão de ser a maior e a referência em assessoria de imprensa em Alagoas, a gente atingiu essa visão. 5 anos depois, a gente disse do Nordeste. Estar entre as maiores e as melhores do Nordeste. E hoje nós já fazemos parte disso. E agora a gente teve que atualizar a nossa visão para o Brasil. Para estar entre as maiores e melhores do Brasil. E vamos trabalhar para isso. Estamos trabalhando para isso já. Que incrível, Luana. Obrigada. A todos vocês que estão vendo, fica essa mensagem. O quanto você está sentindo, o quanto você tem clareza de aonde você quer estar, de como você quer se imaginar daqui a 2, daqui a 5 anos. Isso vai fazer toda a diferença para que você pague o preço para chegar lá. Porque não vai ser fácil, mas é possível. O que é que você está fazendo hoje para construir o seu futuro? Peter Drucker diz, planejamento não são decisões futuras, mas sim implicações futuras que você tem no presente. Então, hoje, a Luana compartilhou conosco como foi essa jornada da garagem, onde ela via um prédio, sonhava com aquilo, sentia aquilo, e imagina o quanto, quando você tem clareza, você sente, o universo conspira para aquilo, se você transpira. É isso mesmo, é isso mesmo. E assim, sua fala é muito, muito coerente e muito assertiva, porque eu costumo dizer para todo mundo, na sala de aula ou para os meus sobrinhos, vale a pena você trocar um prazer momentâneo para poder desfrutar de um prazer maior no futuro. Exatamente. Então, foi muito isso que eu fiz. Não tive filho por opção, mas também acho que se tivesse, não teria tido tempo. Então, eu fiquei muito focada na Algo Mais durante todos esses anos para fazer a Algo Mais ser quem ela é hoje. Entendeu? Então, eu abdiquei de muita coisa. Algo Mais tem o DNA. Tem sim. A empresa é a cara do dono, né? Então, de fato, Algo Mais tem a minha cara. E eu abri mão de muita coisa lá no passado para construir a nossa reputação, para criar o nosso posicionamento. E hoje, graças a Deus, a todos esses esforços e a um time maravilhoso, tanto de funcionários como de clientes, que contribuíram para a gente estar onde a gente está hoje. Parabéns, Luana, que bom. Muito trabalho. obrigada. Fico muito feliz em ver inspirações e pessoas que começaram pequeno, sonham grande e ralaram para isso, né? E hoje, quais são os desafios? Quais são os eventos, ações que Algo Mais tem para 2023? Compartilha um pouquinho conosco. Esse ano a gente vai fazer 14 anos, né? Daqui a pouco a gente vai ser uma debutante. Uma debutante. Vamos fazer uma festinha linda. Vamos, ano que vem vai ter uma festa aí. Vamos fazer. Este ano a gente continua aí desbravando pelo Nordeste, né? E a gente tem aí alguns outros
planejamentos, algumas outras ideias que eu também não posso antecipar agora. Que pena. Não posso antecipar agora. Eu queria ser lançamento aqui, ó. Dizer, olha, bombástica, furo de notícia, ó. Ainda não. Mas os nossos passos são muito claros e é sempre nessa linha que a gente já vem atuando, né? Continuar trabalhando diretamente com as empresas privadas e ampliando ainda mais os nossos serviços no Nordeste. É para isso que a gente trabalha e é isso também que a gente... Você pensa em talvez ter um posicionamento fora de Maceió, já que você está focando no Nordeste? Sim. Enquanto empresária, eu mesma, não trabalho isso. Hoje eu não trabalho a minha imagem lá fora. Eu trabalho mais a dar algo mais. Sim. Aqui em Alagoas... Algo mais tem alguma... A ponto de apoio em alguma outra cidade? Tem. A gente, em Aracaju, em Fortaleza, em Recife e em... Recife, Aracaju, Fortaleza e aqui em Maceió, né? Nós temos correspondentes. Nessas outras cidades que nós atendemos, e Salvador, nós temos correspondentes. Então, assim, é uma pessoa que é correspondente nossa, que veste a camisa da Algo Mais, que tem o crachá da Algo Mais, que recebe pela Algo Mais e atende os nossos clientes lá. Uma vez a cada 2 meses eu visito essas cidades, eu faço essa viagem aí pelo Nordeste para reencontrar os nossos clientes e ter essas reuniões com o nosso time. Então, eu estou sempre acompanhando tudo. Eu estou sempre perto de todo mundo, entendeu? Ok, um desafio, hein? Para você que quer crescer, ninguém cresce sozinho e nem pode ficar muito longe do dono, né? Não. Delegar não é delargar. Você tem que estar próximo, acompanhando com indicadores. É isso mesmo. Luana, temos mais de 1 hora de bate-papo e que alegria em ter você aqui. Queria que você pudesse compartilhar conosco uma mensagem final. Se você pudesse falar com todas as pessoas do mundo que pudessem tocar o coração delas, o que é que você falaria? Uau! Ai, meu Deus! Que profundo isso, Eduardo. Eu não estava preparada para isso. Fala com o coração, o que vier no coração. Para quem está nos ouvindo, para a mulher que está nos ouvindo, o que é que você pode compartilhar um pouco da sua jornada, da sua vida? Que mensagem você falaria, mensagem final? Olha, eu costumo dizer que empreender é a capacidade de identificar problemas, encontrar soluções e gerar resultados. Se você conseguir fazer estes 3 com muita tranquilidade, com muita calma e com um time competente, você consegue o sucesso, você consegue trabalhar de forma coerente e assertiva no que você acredita, né? Agora, nunca deixem de sonhar. Nunca deixem de sonhar. Sonhar pequeno ou sonhar grande vai dar o mesmo trabalho. Então, sonhe grande. Imagine que é possível. Dê todo esse seu gás, né? Se entregue, porque abrir mão vai valer a pena lá na frente. É o que eu acabei de falar. Às vezes você abre mão de um prazer momentâneo para poder desfrutar de um prazer melhor e maior no futuro. E isso é muito válido, entendeu? Eu acho que assim, quem decide empreender, quem está aí no mercado, precisa se capacitar, precisa estudar, porque só com o feeling você não consegue ter sucesso nos negócios. Tem que ter muito estudo, tem que ter um back-office muito bom também do seu lado e por trás do negócio. E trabalhar, meu amigo, trabalhar com sangue nos olhos. Sangue nos olhos. Com sangue nos transpiração, olhos. Né? Eu diria sempre, ó, o sucesso ele é 5% inspiração e 95% transpiração. É ralação, como você falou. Não cresce sozinho, tem que ter um back-office, tem que formar uma equipe, agora tem que aprender a liderar, tem que aprender a ter clareza no que você quer e ralação, todo dia, sangue nos olhos, né? É isso mesmo. Que fantástico. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, sua história inspiradora. Aprendi bastante sobre assessoria de imprensa, sobre gerenciamento de crises, sobre sua história em Arapiraca, vendedora. Então,
conectando pontos. Eu sempre vejo, uma coisa que chama atenção nas histórias, existe sempre algumas coisas em comum, né? Eu vejo sempre superação. Coisas que você hoje se tornou por conta de dores que você, ou pessoas que fizeram você aprender novas habilidades e enxergar oportunidades nos problemas. Muitas pessoas reclamam dos problemas, mas são os problemas que nos pagam. Que bom que existem crises, que bom que existem diversidades de opiniões para que a gente possa entender e, a partir daí, gerar soluções que possam buscar atender nossos clientes, né? Luana, muito obrigado mais uma vez. Um prazer estar aqui com você. Desejo muito sucesso em algo mais. Vou lá visitá-la, viu? Vá sim, por favor. Nossas portas estão abertas para vocês aí do MetaCast para conhecer a nossa estrutura. Eu que agradeço aqui o espaço. Muito obrigada pela oportunidade. É sempre bom poder recontar a minha história, porque relembrar de onde eu vim, de como tudo começou, me dá um oxigênio para continuar, sabe, Eduardo? É muito bom, né? É muito bom. Se reconectar consigo mesmo. Exato. Quando a gente conta a nossa história, a gente se reconecta conosco mesmos. E eu acho que não existe coisa mais importante do que a nossa história. A nossa história, mesmo. A sua história é única. Podem existir outras agências de imprensa, mas nenhuma é algo mais. Nenhuma tem a sua história, a sua jornada, a sua verdade, que faz com que você ofereça o serviço único, através da sua visão, através da sua equipe, do seu feeling, a sua jornada. É isso mesmo, é isso mesmo. E eu continuo ainda com os pés no chão e eu vou ser sempre essa Luana, jornalista, empreendedora, sonhadora, mas com os pés no chão, porque isso é essência, isso veio de berço. Que bom. Muito obrigada e sucesso para você. Gente, com essa sonhadora empreendedora, mas com pés no chão, encerramos mais um episódio do MetaCast. Você não deixe de sonhar, mas, acima de tudo, transpire e faça acontecer o seu sonho, porque o mundo precisa de você. Grande abraço, vamos lá!